Olá a todos, obrigada por estarem conosco na série de práticas com o Dr. Michael Leitman, série Nova Vida. Olá a todos, olá Yael. Orem. Hoje nesse programa nós teremos um programa que abordará acerca de diferentes aspectos que se encontram no Artigos de Baruch Sulam, que é a paz no mundo. São coisas que ele escreveu há muitos anos e hoje são mais relevantes que nunca. E com Yael começamos. Sim, realmente Baruch Sulam escreveu um dos artigos básicos acerca da paz no mundo. E a pergunta é por que até essa época não havia paz? E nós sabemos isso de nosso país, e assim como todo o mundo, que há conflitos por todos os lados. E algo que nos parece como se acalmou em uma época, e de repente outra vez surge, e aí lutas de forças de todos os níveis. E nós, frente a nossos vizinhos e também internamente, quer dizer, a paz não unicamente nos países, mas também entre as pessoas. E, então queremos elucidar nesse programa quais são os princípios fundamentais desse artigo. E vamos falar acerca do que disse Baruch Sulam. O artigo diz que tudo que há no mundo não é algo que seja porque sim, tudo tem uma razão de ser. E, portanto, não temos que renunciar a essas coisas se não utilizá-las. E quer dizer que tantas coisas positivas como negativas, todas são indispensáveis para o mundo e para o nosso desenvolvimento. E que nada está de sobra. Então, gostaria de que o senhor explicasse esse princípio. Dr. Leitman. Devido a que a criação se originou pela luz superior, que é perfeição, e cria dentro dessa criação o criado, o que é oposto a si, e começa a desenvolver esse ponto através de diferentes características da luz, e que passam por esse ponto negro, construindo assim essas características opostas à luz. Então resulta disso um sistema que é uma réplica da luz superior, do Criador. E o que resulta disso é que o criado, o criado que está fora do Criador, que é oposto a ele, todavia não sabemos nem sequer que leis, perspectivas ou formas, tudo oposto, exatamente o oposto à luz, e uma réplica oposta em todas as características. Então esse criado, ao final de contas, quando desenvolve, descobre esse aspecto e começa a ver que em tais coisas não parecem necessárias, opostas ao Criador, não desejáveis. E parece ao criado que vai se renunciar, isso pode se aproximar à perfeição, à eternidade, à força superior. E essa perspectiva não é correta. Isto se chama os que corrigem o mundo, quer dizer, o que o Criador criou, que de uma maneira oposta, eles creem que isso se pode eliminar, trocar, mudar de uma forma artificial. Então tudo vai estar bem. Então vemos em muitas circunstâncias de nossa vida até que ponto nós avançamos na tecnologia,
nas forças da tecnologia técnica e grandes sucessos no mundo, em todo o ambiente. Porque há uma força aqui que existe e nos permite isso, mas não há mente. Não entendemos que o mundo é perfeito e que todas suas partes têm que estar numa comunicação correta entre si. Esse é o problema. E trazer esta união ou essa relação entre todos esses fragmentos poderia ser unicamente através do ser humano, que pode captar e atrair a luz superior, essa força da luz, e que se ocupe assim de poder aderir e conectar todas essas partes que podem ser opostas, inclusive, e que conectem tudo isso de forma correta. Nós não podemos fazer isso, mas sim pedir que chegue a força superior e faça isso. Essa é a correção do mundo, que nós temos que implementar e unicamente pedir, sem envolver-nos por nós mesmos de nenhuma outra maneira na natureza, na criação. E ela diz, sim, eu queria saber a respeito dessa perspectiva, que cada coisa em nossa vida, nós vemos que há coisas que são indispensáveis, e coisas inclusive negativas, como terremotos, furacões. Então são coisas que nos pareceriam que não são necessárias. Dr. Lightman, sim, nós não entendemos qual é a razão. Nós podemos dizer que podemos corrigir isso, se fazemos algo à força. Nós não entendemos que todas essas coisas nos parecem como que não servem de nada ou que estão para arruinar. Porque assim nós vemos, e se nós corrigíssemos essa participação nossa dentro do sistema, poderíamos acalmar todas as leis da natureza, todos os fenômenos. Então, há muitas coisas que nós vemos e que dizemos não são coisas boas no mundo. Dr. Lightman, sim, estou de acordo. Que não são coisas boas, mas não são de acordo com a forma de como tratamos de corrigir. Yael, Barra Sulam diz, nós temos que ver tudo como algo útil, que o mundo é perfeito. Quando nós vemos, não o vemos perfeito, senão não corrigido, arruinado, falido. São vírus, são animais que são também que não têm nenhuma utilidade. Eu vejo relações entre nós como os seres humanos e situações e fenômenos que se dão na humanidade, antissemitismo, terrorismo e outras coisas mais, que disso são fenômenos terríveis na humanidade. E há coisas que nos parecem que não são necessárias, são coisas más. E Barra Sulam também disse em seu artigo, é algo que não nos parece correto, mas no final tem utilidade. Dr. Lightman, sim, realmente não é algo bom ou correto, doenças, vicissitudes, forças da natureza que são letais, certo? Mas a correção disso, ou como nós tratamos esses aspectos do que não está bem, então a sabedoria da Kabbalah diz que você tem que corrigir a tua inclinação ao mal, a sua própria natureza. E aí, qual é a diferença entre ambos, Dr. Lightman? Não nos referimos à inclinação ao mal em si. Quando se manifesta, nós vemos como algo negativo, mas nós podemos utilizar isso e reverter essa tendência. Então, iremos fazer um uso correto. E a ela. Então, tudo depende da utilização, Dr. Lightman. Sim, nós entendemos que não devemos, hoje em dia, por exemplo, que
nós temos que matar os lobos, os pássaros, ainda que afetem outras coisas. Não pareceria como se afetam, mas cada animal, cada partícula, cada parte de todo o sistema da natureza tem uma razão de ser. E nós não eliminamos, então Rio Grande por isso. Yael, então não rompemos o equilíbrio geral, Dr. Leitman, sim. Orem, acerca do ser humano, podemos ver na natureza o que você disse, mas dentro de nós, como pessoas, temos todos os tipos de inclinações, tendências, características, que nos parecem que são coisas negativas. Eu tenho aqui uma lista de coisas eternas e eu poderia renunciar à metade. Dr. Leitman, sim, eu concordo contigo. Então, olha, como diz Baal Sulam, que todas as coisas são necessárias. Não há nada que não seja necessário. E o mesmo em meu caso. Como eu tenho que relacionar-me com isto? Nesta minha metade da lista que eu não gostaria de ter acerca de mim. Dr. Leitman, sim. Menos mal que você não pode investigar isso por si mesmo. Orem, por que não? Porque mais que temos tratado desde a criação do mundo até hoje em dia, das pessoas e todo ao redor, coisas que nos parecem negativas ou não necessárias, não tivemos êxito em nada disso, nada. Porque o Criador mantém isso e nos leva, pouco a pouco, a desenvolver nossa mente e entender que tem que utilizar isso de uma maneira especial. Orem, quais são essas coisas negativas? Como mudo? Dr. Leitman, isso tem que ser coberto com coisas positivas, cobrir. O êxito de ver tudo de uma maneira perfeita é ver tudo equilibrado. Todas essas forças que nos parecem negativas estão aí simplesmente porque você todavia não vê o quanto isso pode cobrir características ou forças contrárias e juntas vai saber como se abre de repente algo novo, um tesouro de alcances e forças, emoções, energia. É uma era nova. Yael, você fala acerca de uma situação equilibrada em que tudo está bem, tudo é bom? Dr. Leitman, não pode ser e não pode haver bem sem mal. Orem, por quê? Assim está estabelecida a natureza, diz Dr. Leitman. Há menos e mais. Não existe. Deixamos de lado a natureza, porque nos confundimos com isso. Vamos, por exemplo, do que sucede com a física, com a natureza. Não pode haver algo negativo nem positivo ou inverso. Não existe, não pode ser. Orem. Então, isso porque se me dão algo negativo, Baal Sulam disse que escuta algo que é negativo e espere. Não corra a nenhum lado e trata de eliminá-lo. E agora, você adiciona isso, se o faz, então vai afetar essa perfeição que agora, somente através do equilíbrio que consideramos negativo, já o futuro convertê-lo em algo positivo e justamente dentro da confusão de ambos, vamos chegar à criação perfeita. Dr. Leitman, sim. Orem, e por que isso está estabelecido assim? Dr. Leitman, porque há um criador e um criado, quer dizer que a essência da criação, que vem da palavra bar, em hebraico, quer dizer, fora do criador, o boré, que significa fora, que tem características distintas, opostas ao criador. Orem, o que é criador boré? Dr. Leitman, o criador é essa força positiva de doação e amor. Orem, então como disse isso no campo de que falamos, Dr. Leitman? Essa é a natureza mesma. É uma força positiva de doação e amor. E em contraste a isso, criou a força negativa, que se chama criado, que se criou pelo Criador,
que tem uma natureza oposta, que é receber, absorver unicamente para o seu bem. Então, nós temos duas forças, a positiva, que é o otorgamento, e a negativa, a recepção. E ambas têm que chegar a um equilíbrio, a complementarem-se entre si. Como? A força do criado vai receber tudo o que o Criador quer lhe dar, por um lado, e por outro, que a recepção seja como doação. Orem a quem? Dr. Lightman, ao Criador. Então significa que o Criador lhe dá ao Criado e o Criado ao Criador. Orem, então o que lhe dá? Coisas boas? Dr. Lightman, não. Eu vejo coisas não positivas dentro. Dr. Lightman, vem do Criador. Tudo vem do Criador. Dr. Lightman, devido a que os criados vêm do Criador e em falta de equivalência de forma, e por isso se sente como algo negativo. Ora, explique, Dr. Lightman, porque recebe do Criador, ou deveria receber para assemelhar-se a ele. Ora, eu não entendo. Tudo vem do Criador. Dr. Lightman, tudo vem dele. Ora, diz, para quê? Dr. Lightman, para poder preencher a criação, dar-lhe contentamento à criação. Orem. Então, não é algo que eu vejo como mal? Dr. Lightman, sim, o criado toma como algo negativo, e existe a sabedoria da Kabbalah que nos ajuda e nos explica como receber do Criador e ter satisfação disso. Como viver de uma forma correta? Isso é uma sabedoria muito profunda, muito especial. Como eu recebo do Criador tudo bom? Ora, então o que se passa com as coisas negativas que eu vejo ao meu redor? O doutor, essas coisas negativas, o único que indica é que, todavia, não pode receber de uma forma correta o que o Criador te envia. E a ele? Somente as coisas não positivas que passam, que nós vemos como algo negativo. Você explicou que há coisas positivas e negativas, que quando há algo positivo também tem a contraparte que é negativa. Então, internamente, pensamos em algo negativo. O que sucede nesse caso? Se eu... Dr. Lightman, pouco a pouco, vai aprendendo, e pode ser que tome muito tempo, inclusive várias reencarnações que a pessoa regressa a esse mundo e aprende cada vez que assim a forma negativa que se reveste em ti, nós vamos, ou vamos dizer de outra maneira, a utilização natural, direta, assim como aparece em você, isso é uma utilização que te leva a algo negativo. Orem, então você teria que eliminar as coisas negativas. Dr. Lightman, não. Unicamente revertê-las. Orem, se quiser eliminar, o Dr. Lightman diz, não poderia. Orem, por quê? Porque é uma lei da natureza, não se pode eliminar, unicamente se corrigir o seu uso. E com as crianças, nós quando educamos, dizemos como relacionar-se ante as coisas. Se isso é uma coisa positiva. O Dr. Lightman, sim, isso é educação. E qual é a diferença entre ambos? Dr. Lightman, educação não é correção, senão dar às pessoas costumes que se convertem a uma segunda natureza e, de acordo a isso, a pessoa se comporta para o seu bem e para o bem da sociedade. Mas isso não é correção, Dr. Lightman. Não, é simplesmente tratar de cobrir as coisas negativas com coisas positivas. Orem, então o que é correção, Dr. Lightman? Dr. Lightman, todas essas coisas negativas que são egoístas, nós revertemos e as convertemos em altruístas. Essa é a correção.
E são correções que se fazem através da luz que corrige, que se chama Torá. Orem, como você disse, pode ser unicamente se cobre, se pinta com uma cor bonita, para que não seja como algo negativo. Mas, por outro lado, nós temos a correção. Pode me explicar a diferença, Dr. Lightman? Eu sou uma pessoa que interessa ter êxito, ter proveito das coisas e quero controlar. Então, estudo para ser um advogado. E através de tudo o que eu acumulei, todos os conhecimentos, eu me aproveito das pessoas e faço todo tipo de ações. E pode ser que, talvez, está bem, eu utilizo as leis do país onde eu vivo, mas com isso, provoca algo negativo aos demais, unicamente de uma forma legal. Isso eu me refiro que quando eu digo que as coisas estão pintadas de alguma maneira, coisas que são negativas. E aí, há dois níveis, um nível da educação. E como eu vou utilizar todas as características de cada criança? Dr. Lightman, por favor, diga às crianças, por favor, e comporte-se bem, se não recebe golpes. Sim, isso é uma forma de pintar a conduta negativa com algo que isso aqui é bom, mas afinal de contas, essa essência trata-se de aproveitar do outro. Quer dizer que não muda nada em essência, a integridade da pessoa, senão que simplesmente ensinamos as pessoas como utilizar isso. O Dr. Lightman, sim, como organizar-se na vida, nada mais. Sim, são coisas que não são sinceras e coisas que se veem bem, mas que ao final de contas nos traz mais problemas na vida. Dr. Lightman, sim, política. E como organizarmos a vida? E como você disse, é a educação que se requer da pessoa, mas que há uma diferença entre isso e a correção. Então, se esses são dois aspectos que estão claros, e apesar que nós tratamos de utilizar isso, de mudar, e pode se investigar, não sucede. E então, de que maneira se pode ver corretamente o mal no mundo, Dr. Lightman? Que tudo é dado para correção, isso é tudo. É a única maneira. E como isso se pode ver no sistema de inter-relações pessoais, Dr. Lightman? Sim, igual. Tudo é dado para correção. Todo o problema radica que nós temos que trabalhar para poder construir esse sistema, estabelecer limites e assim educar ao povo e a toda a humanidade. Mas nós não podemos fazer outra coisa com uma pessoa a parte de educar para a correção. E não nos equivocamos, Israel, Dr. Lightman, sem educação, sem poder dar às pessoas conhecimento e emoção de como fazer isso num marco da humanidade, da sociedade, de uma maneira prática, nós vemos que com isso podemos corrigir o mundo. Orem. Primeiro você falou acerca da educação, coisas más que ocorrem, e coisas que nós tratamos de cobrir, de tampar. E em contraste a isso, há o que se chama correção, algo que é corrigir de sua essência, da base. Então, o que você disse que tudo que é mal, você utiliza para a correção. Eu tenho uma confusão entre educação e a correção. O que é que pode trazer a correção? Dr. Lightman, a sabedoria da Kabbalah educa o ser humano como pode
Não que ninguém vai ser como, nada ser como políticos e tratar de maneira especial, senão como converter-se em um elemento indispensável e útil na sociedade. Ora, então se dá conta que o que tem que corrigir do que vê algo como mal, então e também nos fica apenas alguns minutos para terminar o programa. Digamos que tem um advogado que vai tirar proveito, tudo utilizando as leis, utilizando as coisas de forma política. O que significa corrigir? Dr. Lightman, corrigir significa que eu corrijo as minhas relações com o que sucede na realidade, não como advogado, com um exemplo que tratam de cobrir algo, senão eu investigo a minha participação na criação e como eu complemento a todas as partes através de doação de amor, e por meio disso toda a criação se corrige. Orem, e as coisas negativas, então, de onde ficam? O que se passa com isso, Dr. Lightman? Através da minha participação nova, eu mudo essa perspectiva e vejo tudo equilibrado. Orem, qual é a chave para poder chegar na paz do mundo, Dr. Lightman? Equilibrar a força positiva em cada pessoa. Orem, o que significa, Dr. Lightman? Ama teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil e simples. Toda a educação traduzida em ama teu próximo como a ti mesmo. Orem, e assim veremos um mundo onde há paz, Dr. Lightman. Outra vez, ou pelos golpes, ou mais ou menos, mas sim. Orem. Obrigada e continuem nosso próximo programa. Falemos sobre viver bem.